Então vamos lá. Para começar a nossa aula de democracia, a gente vai ter que fazer um breve mapeamento da palavra, da origem da palavra democracia. Quando a gente faz esse estudo da origem das palavras, a gente chama isso de etimologia. Fazendo o mapeamento da palavra democracia, a gente vê que a palavra surgiu no grego antigo. Ela é a junção de dois termos gregos, o termo demos e o termo kratos. Demos significa povo e kratos significa poder. Então, quando se juntam os dois, a gente pode dizer que tem o significado de poder do povo ou até mesmo poder popular. Como a gente acabou de ver, a palavra democracia ela vem do grego antigo, porque foi na Grécia Antiga, mais especificamente na cidade de Atenas, por volta de 510 a.C., que surge esse novo regime. Ele sendo o primeiro da história, a gente chama ele de democracia ateniense. Aqui na cidade de Atenas, esse regime, ele tem a participação direta do cidadão na tomada de decisões políticas. O cidadão ia de corpo até os fóruns e lá tinham rodas de discussões, horas e horas discutindo sobre aspectos da política ateniense. E ali mesmo, em conjunto, eles tomavam as decisões. Só que aqui em Atenas, nessa época, para ser cidadão, para entrar e participar do fórum, tinha alguns requisitos. Os principais deles era ser homem e ter pai e mãe ateniense. Então a ideia de cidadão aqui, ela é diferente da que temos hoje no Brasil. Aqui é totalmente excludente. Ela pega uma pequena parcela da população. Então apenas uma pequena parcela da população pode participar da política, tem o direito de participar da política. Vendo num panorama maior da história do mundo, da história das sociedades, a gente vê que a democracia ela foi se modificando ao longo dos anos, se modificando para atender aquela sociedade. A cada sociedade que pegava a democracia como seu regime, ela modificava para atender os seus interesses. Então a democracia ateniense, ela mudou muito ao longo da história. E hoje a gente pode separar ela em tipos. A gente pode separar em três tipos de democracia. O primeiro deles, a gente fala que é a democracia direta, que foi essa que a gente acabou de ver que surgiu em Atenas, que estava em vigor em Atenas, onde tem a participação direta do cidadão para a tomada de decisão. Hoje em dia, não tem nenhum país que adote esse regime, ficou lá na Grécia Antiga. O outro tipo de democracia que temos é a representativa. Aqui o cidadão ele vai eleger, através de eleições, os seus representantes. Então ele vai delegar o seu poder de escolha, o seu poder de decisão a alguém do seu interesse. No Brasil, no artigo 1º da nossa Constituição de 1988, fala o seguinte: todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Outra coisa fundamental que está na nossa Constituição está lá no artigo 14, que diz o seguinte: a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos e nos termos da lei. Aqui a palavra que a gente tem que pegar para dar destaque é esse sufrágio universal, porque dá para a gente comparar lá em Atenas, na democracia ateniense. Lá, lembrando, só poderiam votar os homens, filhos de pai e mãe ateniense. Aqui no Brasil isso se expande. A gente tem o sufrágio universal. Na democracia representativa, a gente tem a possibilidade de participação direta do povo, sim, através de plebiscitos e referendos, tá bom? Já a última forma de democracia é a participativa. Ela vai ser uma mistura da direta, que foi a primeira que nós vimos, e da representativa, que é a que nós temos no Brasil. A participativa, ela tem eleições, né? O cidadão ele vota no seu representante, e isso é um aspecto da representativa, mas todas não, as decisões passam pela participação e autorização popular. Então, sempre que se precisa fazer uma decisão, passa pela autorização do povo. E isso é uma forma de democracia direta. Um exemplo hoje que temos um país que tem uma democracia participativa é a Suíça, tá bom? E assim se encerra a nossa aula de democracia. Muito obrigada por assistir.